Meus irmãos, já convido todos a abrirem suas Bíblias no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Lucas 18, com a graça de Deus, vamos dar continuidade ao estudo deste Evangelho. Alegres ao Senhor, pela manhã que Ele nos concede, desfrutando aqui no nosso sertão de um climinha mais ameno. Essas estações aqui do ano, quando chegam, o sertanejo ele comemora muito, agradece muito a Deus por tudo, pelo sol, pela chuva, pelas nuvens, porque tudo isso que sobrevém em nós e sobre nós é fruto da graça de Deus. Agradecemos a Ele por isso, nos alegramos porque nesse dia bendito, dia que Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós estamos num local de oração, pela graça de Deus, aqui confortáveis, todos com plena liberdade de adorar o Senhor, de ler a sua palavra, de meditar, de partilhar, de compartilhar com os irmãos. Nós sabemos que há muitos irmãos nossos, em muitos lugares espalhados por aí, os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, estão padecendo com perseguições, estão escondidos, estão com medo da própria vida, correndo risco de vida, na verdade. E nós temos aqui, irmãos, toda a liberdade, toda a tranquilidade de adorar o Senhor, de ler, a leitura aqui da palavra que fizemos, a leitura devocional da palavra de Deus. É o anúncio, a vinda do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, seu nascimento, a glória que lhe apareceu nas miríades de anjos quando foi anunciado, a alegria dos pastores. E lemos que deram glória a Deus nas maiores alturas. E nós, irmãos, precisamos dar glória a Deus todos os dias nas nossas vidas. Glória a Deus pelo nosso Salvador, que nasceu, que viveu, que cumpriu todo o requisito para nós. Foi para a cruz, morreu e ressuscitou. É por isso que a gente está aqui, louvando ao Senhor, porque Ele ressuscitou. Estamos no dia do Senhor, no dia da vitória. Então é um momento de darmos graças a Deus. E agora estamos desfrutando dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então nós temos muito, mas muito, o que dar graças ao Senhor. Mas também vamos aprender logo mais à noite, também pela graça de Deus, sobre uma igreja que foi louvada pelo Senhor porque perseverou na perseguição, porque perseverou, porque se manteve firme em meio às dificuldades. E esses momentos que estamos vivenciando devem ser momentos de fortalecimento. Esse momento que nós estamos aqui com toda essa liberdade para meditarmos e aprendermos a palavra de Deus, deve ser para o fortalecimento nos momentos da dificuldade. Porque eles vêm, isso é certo. As promessas do Senhor, dentre as muitas promessas de nosso Senhor Jesus Cristo, está que vocês vão passar por dificuldades. Vocês vão sofrer por amor ao meu nome. Então, o momento agora de nos banquetearmos com a mesa do Senhor e nos fortalecermos, desfrutarmos de todos os momentos, darmos graças ao Senhor por todos os momentos e nos prepararmos, porque estando preparados, nós vamos também dar graças a Deus na dificuldade. E é isso que Deus deseja de nós, deseja que os seus filhos glorifiquem o seu nome, não apenas na tranquilidade, na paz, no sossego, mas que glorifiquem o seu nome principalmente na dificuldade. Porque na facilidade,
Os ímpios também dão graças a Deus. Os ímpios também dão glória a Deus. Mas nas dificuldades, eles murmuram. Como o povo de Israel fez no deserto, reclamando do Senhor. Cadê a água? Vamos morrer aqui de sede nesse deserto. E a comida? Onde está a comida? Vamos padecer, morrer de fome. Queremos carne. Inclusive determinando para Deus o cardápio. Mas não é assim que devemos proceder. A palavra de Deus nos diz, não faça como eles. Né? Não faça como eles. Não murmurem, não provem ao Senhor. Não façam isso. Por isso, irmãos, vamos, nesse momento, ouvir, ler a palavra do Senhor e ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para que fiquemos fortalecidos no Senhor e prontos para glorificar o Senhor em toda e qualquer situação. Vamos fazer a leitura, irmãos, do versículo 24 ao versículo 30 de Lucas 18. Lucas 18, do 24 ao 30. Diz a inerrante palavra de Deus. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, pela tua graça e o teu favor, te pedimos que tu nos guies, ó Deus, nesse momento de estudo da tua palavra. Que o Senhor se digne em alimentar as almas das tuas ovelhas. Que o Senhor se digne em, por meio dessa palavra, trazer a este aprisco muitas outras ovelhas. E conceda a compreensão, ó Deus, nos corações e nas mentes. Que nós não conseguimos, ó Deus, nos salvar por nós mesmos. Que isso é impossível aos homens, como afirmou Jesus Cristo. Guia-nos, ó Deus, nesse estudo, para que possamos bendizer o teu nome. Que o teu Espírito, a unção do teu Espírito esteja sobre nós, fracos, ó Deus, e pecadores e necessitados. E estejam sobre todos aqueles que ouvem, para a glória do teu nome. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, os versículos que lemos, eles são a continuação dos ensinos de Cristo sobre a vida eterna. Por isso que nós preferimos dar o título Herdando a Vida Eterna, parte 2, a esse estudo. Porque, veja, os irmãos observam que no versículo 24 diz assim: e Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por que Cristo disse isso? Porque antes ele estava atendendo a um jovem que foi até ele. Qual era a característica desse jovem? Quem lembra? Ele era rico. Tem outra característica. São 3 características. Uma eu já disse, que era jovem, né? Por quê? Porque no texto de Lucas só diz que era um homem, né? Não é assim? No texto de Lucas só diz que era um homem. Mas nós sabemos que ele era jovem. Por quê? Porque Mateus nos diz isso, nos informa. Então nós temos essa mesma passagem sendo apresentada por Mateus, por Marcos e por Lucas. Então, a primeira característica desse homem é que ele era jovem, ele era rico e ele era... Não, isso a gente descobre depois no texto. Mas o texto diz que o próprio texto diz que ele tem uma terceira característica.
Vamos lá? Hoje eu já estou escutando com os dois. Graças a Deus. De posição. Ele era de posição. De posição quer dizer o quê? Ele era importante, ele era uma autoridade, ele tinha um cargo, uma função que era reconhecida pela comunidade, pela sociedade no qual ele estava vivendo. Então ele começa atendendo a este jovem de posição rico, né? Ele estava interagindo com Cristo. Nos outros textos nós vemos que ele foi aos pés de Cristo e ele fez uma pergunta. Qual foi a pergunta que ele fez? Certo. O que é que a gente precisa fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe responde. Jesus lhe responde. Agora, irmãos, aí está o X da questão. Eu vou mostrar para os irmãos a chave. Mostrei aos irmãos no estudo passado a chave para entender este trecho. E vou mostrar aos irmãos a chave para entender o texto que nós estudamos anteriormente, que é essa conversa com o jovem de posição rico, e a chave para entender a conversa posterior de Jesus. É que as palavras de Cristo são de fato palavras de compaixão para aquele jovem. Mas por serem de compaixão, elas são palavras confrontadoras. Ele não conhecia a sua real condição. Ele foi lá com toda boa intenção. Veja, esse homem era rico. Esse homem era de posição. E ele chega aos pés de Cristo ajoelhado. Ora, qualquer um de nós, olhando uma coisa dessa, diz: que maravilha, que homem, né? Que homem de Deus. Esse homem não está considerando a sua posição, ele não está considerando a sua condição social, ele está lá em cima. E ele sai de cima e vai para baixo, para os pés de Jesus Cristo. É ou não é um filho de Deus esse homem? Pela descrição é. Mas Cristo vai mostrar a real situação dele. Vai confrontá-lo. E a primeira confrontação que Cristo faz é mostrando para ele que ele não chama Cristo de bom, mas ele realmente não considera Cristo bom. Olha que coisa interessante. Ele chama de Cristo bom e Cristo pergunta: por que você está me chamando de bom? Por que você me chama bom? Né? Então essa pergunta já é confrontadora. Já está dizendo: você de fato me considera bom como meu pai é bom? Depois ele diz, Cristo diz: olhe, para herdar a vida eterna, guarde os mandamentos. E o jovem diz: eu guardo todos eles. O que Cristo disse para ele fazer, que ele disse que já fazia, já era para mostrar para ele que ele não fazia. E por último, Cristo deixou claro que para herdar a vida eterna era preciso confiar integralmente nele. E qual foi o resultado dessa conversa? Olha o versículo 23 de Lucas 18. Leia, por favor. Ficou triste. Aquele homem que chegou aos pés de Cristo, querendo, desejando a vida eterna, sai triste. Então Cristo fez o quê? Mostrou para ele claramente, com aquela posição, confrontando ele, que ele não tinha
condições por si só de herdar a vida eterna. Mas Cristo está com os seus discípulos. E no versículo 24 ele muda o foco, mantém a temática, mantém o mesmo ensino. Agora ele vai mudar o foco do jovem que foi até ele para os seus discípulos. E ele vai ensinar algo aos seus discípulos e com a graça de Deus nós vamos aprender o que ele ensinou aos seus discípulos. Porque ele quer dar uma maravilhosa lição aos discípulos. Os discípulos, olha que coisa interessante, viram tudo, viram a conversa, estavam presentes na conversa com esse jovem, mas ainda não tinham aprendido. Não tinham. Veja, os próprios discípulos de Cristo, os apóstolos. E que lição é essa? Aí é a chave. A chave homilética. A lição aqui, irmãos, não é sobre necessariamente riqueza. Você pode ver que na nossa Bíblia fala, né? O jovem rico, né? E depois o perigo da riqueza, né? Assim. Mas o foco principal não é riqueza. Não é não, pastor? Não. Não é não. Você precisa entender aqui melhor. Jesus está falando com um homem que é rico, que ele acabou de dizer que é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Mas a lição principal está aqui, ó. Somente a Deus é possível conceder o homem herdar a vida eterna. Essa é a questão principal. É isso que Cristo queria mostrar para o jovem, e é isso que Cristo quer mostrar aos seus discípulos, e é isso que Cristo quer mostrar para nós. Ao homem é impossível herdar a vida eterna. O jovem rico não queria herdar a vida eterna? O jovem rico não era Marcos, queria algo para fazer, para conquistar a vida eterna, e Jesus Cristo disse o que para ele? Você não pode. Mas veja, aí vocês vão me dizer, mas pastor, ele não pode. Por quê, Zaqueu? Porque o olho dele estava na riqueza, né? Então foi isso, a resposta é essa. Ele não podia porque ele era rico. E para os pobres, Daphne? Será que é mais fácil herdar a vida eterna? Veja, a lógica vai ser essa. Se para os ricos, né, é muito difícil, Cristo disse aqui, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Aí automaticamente você pensa, então para os pobres é mais? É não. Cristo vai dizer, é impossível para os pobres. Vai dizer nesse texto aqui, para nós. Por isso que eu estou dizendo que o foco aqui não é a riqueza, é a herdar a vida eterna. Esse é o foco principal. Agora, claro, nós temos um toque aqui nas riquezas e a gente vai ver por quê. Por que a questão das riquezas? Vamos lá. Em primeiro lugar, porque o coração do homem é inclinado à riqueza. Essa é a primeira lição que eu quero mostrar para os irmãos. O coração do homem é inclinado à riqueza. Cristo disse, vendo-o assim triste, Jesus estava compadecido daquele homem. Ele estava compadecido dele, mas ele estava se compadecendo também dos seus discípulos. Porque ele se virou agora para os seus discípulos e foi falar com eles, foi ensiná-los. Cristo conhecia o coração e disse, eu tenho uma lição para vocês. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Há muitas advertências, irmãos, nas escrituras sobre as riquezas. Tem muita advertência. Olha, veja o que Paulo orienta Timóteo. Lá em 1 Timóteo 6, do 9 ao 11, Paulo diz assim, os irmãos sabem, né, Timóteo, um jovem pastor, né, um discípulo, um seguidor, um filho do apóstolo Paulo. Paulo vai orientar eles assim. 1 Timóteo 6, do 9 ao 11. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens da ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas
coisa. Foge de quê? De quê? Hã? Do amor à riqueza. Por que você tem que fugir disso? Presta atenção. Por que você tem que fugir? Hã? Porque a gente é atraído. A gente tem um imã. Nós temos um imã dentro da gente que leva a gente a ir atrás da riqueza. É por isso, foge. Por que ele tinha que fugir? Puxa, né? Pensa comigo, por que ele tinha que fugir? Porque tem uma atração, porque tem um perigo aí. Nosso coração é inclinado a seguir isso. Não é? Aí Paulo diz assim no final do versículo 11: antes, segue o quê? Não segue essa coisa. Segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, o amor, a constância e a mansidão. Segue isso. Foge disso daí. Então, irmãos, todos nós, por natureza, tendemos a querer ser ricos. Essa é a chave aqui. Vocês não vão entender. Eu vou estar dando spoiler para mostrar para vocês por quê. Por quê? Eu pergunto a vocês. Quem aqui, em sã consciência, rejeitaria um bilhete premiado da Mega Sena acumulada? Tá aqui, ó, tá no chãozinho. Eu não sei quanto é que tá dando hoje, mas eu vou chutar aqui. Tá dando mais ou menos quanto a Mega Sena acumulada? Quantos milhões? Menos de 60 não é. É de 50, 60 para lá. Né? Não, tem um carro de som aqui. Ele sai avisando para você jogar. Né? Ele sai. Principalmente em frente a um supermercado ali, que de lado tem a lotérica, né? Aí o cara compra um supermercado, compra uma coisinha e já deixa um pouquinho para fazer uma fezinha, né? Assim que ele diz. E ele fica anunciando, acumulou tá em tanto, acumulou tá em tanto. Eu duvido que quando ela acumula, fica com menos de 50, 60 milhões. Quem em sã consciência acharia ruim, veja, preste bem atenção, acharia ruim achar um bilhete premiado da loteria? A primeira coisa que vem na mente de qualquer ser humano é que aquilo é uma coisa boa. Seus problemas acabaram. Hein? O irmão Zaqueu ainda contou uma história com relação ao pastor, né? Mas não vou contar aqui não. Pode contar. Então, quem em sã consciência rejeitaria um bilhete desse? Sua mente já, meu irmão, sua mente já, seus olhos já brilham. Então você tem uma tendência. Você já tem uma tendência natural a achar que aquilo é uma coisa boa. Rapaz, isso é uma... Só Deus né? Podia cair nos pés de qualquer um. Caiu no meu. É o quê? É uma bênção? Eu pergunto, quem não gostaria de receber... vamos dizer, não, pastor. Não, peraí. Não, é bilhete premiado, é coisa de jogar, é dinheiro... assim, né? Todo tipo de dinheiro ali, o pessoal... esse dinheiro é amaldiçoado, eu não quero não. Aí eu pergunto, e receber uma herança milionária de seus pais ou de um parente distante? Como a gente vê nos filmes. Quem nunca assistiu um filme aí, que o cara tá lá na sua cidadezinha, pacata, tendo uma vida simples, e de repente chega um pessoal de paletó, com aquela maletinha, os advogados dizendo, olhem, seu tio, aquele que você nem lembra mais, na herança dele deixou para você. Ele adquiriu sua herança, sua riqueza trabalhando de forma lícita. Quem não encheria os olhos? Hein, Marcos? Hein? Cadastro eleitoral Nevermore. Esse negócio tá nada. Vai ser agora uma consultoria. Vou montar a minha fazendinha. Botar meu diploma de engenheiro para funcionar agora. E vou dar, como o Zaqueu queria que eu dissesse, vou dar meu dízimo, vou dar minha oferta. E o pastor aqui na frente condena. Ô, bênção.
Irmãos, está no coração da gente. Nós somos tendenciosos a achar que essas coisas são boas, que a riqueza é boa. Então não é só o rico, não. Por que a riqueza é boa para a gente, que a gente acha que é boa? Porque ela alimenta muitos desejos do nosso coração. Essa é a questão. A riqueza, ela reforça o orgulho, o amor pelo mundo. A riqueza reforça a autossatisfação. Como disse o louco. Então direi a minha... O louco disse: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Lucas 12, 19. Nós estudamos isso. O louco é que vai dizer isso. A riqueza leva o homem a querer fazer a primeira coisa que Deus mandou o homem fazer. Né? Presta atenção. A riqueza leva o homem a deixar de fazer a primeira coisa que Deus mandou o homem fazer, trabalhar. Primeira coisa que Deus botou a Adão, né? Não foi? Disse, cuida das coisas, vai trabalhar. E Adão não precisava, né? Ganhar o pão, suado, para manter sua família. Cuide do mundo todo aqui, cuide dos animais, cuide de tudo. Então, irmãos, a riqueza alimenta os desejos do coração. Nós admiramos os ricos. Quem não enche os olhos quando passa ali numa casinha amarela que tem aqui nessa avenida? Tem uma cinza do outro lado. Tem uma outra bonitinha. Nós admiramos, hein? Seus carros, suas roupas, suas viagens, seus telefones. Os meninos que conhecem dessas coisas, quando o cara saca o telefone, ele já diz, é o 13.S, H ao quadrado. Ele já diz em um modelo. Né? Por quê? Porque isso salta aos olhos. Né? Ninguém diz nada quando puxa um lanterninha, né? Então, irmãos, isso aqui é... a gente fica ali desejando seus estilos de vida, né? Achando, rapaz, mas fulano, mal quando você vê, ele tá ali em tal lugar. E depois ele tá ali em outro lugar e vai viajando. Irmãos, até o livro de sabedoria reconhece que o rico tem muitos amigos. Você pode abrir em Provérbios 14, 20. O rico tem muitos amigos. Quem não quer ter muitos amigos? É, exatamente. Então, o coração do homem, irmãos, gosta das coisas do mundo. O coração do homem gosta das coisas que o mundo oferece. Mas para herdar a vida eterna, olha, veja que o tema aqui é herdar a vida eterna. É preciso total separação do mundo. Aí Cristo diz no versículo 25, presta atenção. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Preste atenção nisso. Há algumas interpretações sobre isso, sabe, irmãos? Que dizem que a agulha era uma porta estreita que existia naquela época, que a pessoa precisava passar agachado, e o camelo também, ajoelhado. Essas coisas, olha, irmãos, eu não interpreto desse jeito, não. A minha interpretação é que Cristo está querendo dizer claramente aos seus discípulos, principalmente que agora ele está falando com os discípulos, sobre a incapacidade humana de por si só ser salvo. É isso que Cristo está dizendo. Os irmãos sabem, as irmãs estão aqui, todo mundo aqui já trabalhou com agulha e sabe o que é o fundo da agulha. Sabe como é a dificuldade para passar uma linha. Imagine um camelo. Por que Cristo usou essa expressão, irmão? Para dizer que para ser salvo é impossível ao homem. Foi isso que ele usou. Do espiritual, né? Do espiritual. Exato. Então, irmãos, veja, Cristo está se falando, Cristo está se referindo inicialmente aos ricos? Sim. É realmente difícil para o rico? É. Por quê? Nós mostramos que a riqueza leva o homem a, veja, a incrementar seu orgulho, né, Marcos? A incrementar seu deleite
pelas coisas do mundo. Porque quem tem dinheiro vai desfrutar de quê, normalmente? Das coisas do mundo. Vai achar bom as coisas. Eu estou dizendo as coisas do mundo, irmão, não é só festa, bebedeira, drogas. Não, é isso não. Inclusive as coisas boas que Deus deixou. A pessoa começa a se agradar disso. O feijão com arroz não tem o mesmo gosto, não tem o mesmo sabor. O tempero de casa começa a ficar enjoado. Aí o rico só quer comer fora. Ou então vamos fazer o seguinte, vamos contratar, né, uma pessoa para cozinhar assim especial. Então, cada refeição é um banquete. Você tem que desfrutar e deve desfrutar das coisas de Deus. Mas ele começa a se apegar a essas coisas, entendeu? Isso é mal. Não estou dizendo, irmãos, que se você tiver condição, você só tem que comer cuscuz em casa. Não. Você coma das coisas que Deus lhe deu. Desfrute daquilo que Deus lhe deu. Mas não se apegue a essas coisas. Quem faz isso é as pessoas que estão ligadas ao mundo. Essas coisas vão acabar. E a gente tem algo muito superior, algo melhor. Diga, Marcos, deixa a gente triste. Muito bem. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Onde é que está teu coração? Está nos tesouros espirituais, nas bênçãos. Olha, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Essas bênçãos são suficientes para você? Ou você está sentindo falta? Aí melhor, você está sentindo falta das bênçãos espirituais? Ou você está sentindo falta das coisas materiais? Aí elas estão lhe deixando triste. Carrinho 2011. Tem uns que tem um 2012. Mas tem uns que tem um 2011, né? E passa o ímpio lá com um 2020. Né? Não novo, não, mas um 2020, rapaz. Entrei, cheiro de novo ainda. Aí quando entra no seu, o cheirinho já não cheira mais, já fede, né? Eu começo a sentir fedor, que é 2011. Né? Deus, irmãos. Onde está o nosso tesouro? Diga, Zé. Que é as riquezas. É. Por isso que aqui, irmãos, veja, Cristo não está se referindo, olha só, olha, você é ousado aqui, viu? Tão somente aos ricos. Cristo não está se referindo tão somente aos ricos. Mas, pastor, é o rico. O jovem era rico. E ele está dizendo quão difícil é os ricos. Por que Cristo não está falando só com relação aos ricos? A gente não pode tratar isso aqui, como disse, sem entender o lado espiritual. Cristo está trazendo uma mensagem, né, para a gente. Por quê, irmãos? Se você for dizer assim que é impossível o rico, que é muito difícil o rico ser salvo, né? E Abraão? Era rico ou não era? Hein? E Jó? Era rico ou não era? O homem mais rico do Oriente, irmão. Está lá Jó 1:3. Então, ele era o Elon Musk nos dias atuais. Era o homem mais rico do Oriente. E depois, Deus deixou ele 2 vezes mais rico. Né? E o que dizer de Salomão, Davi, Ezequias, Josias? Então, aqui presta atenção. Olhe só. Aí eu disse, a chave está aqui. Cristo não está se referindo tão somente ao rico. Senão a gente vai dizer assim, esse estudo não é para mim, que eu rico, meu Deus. Esse aqui nós vamos passar, o pastor vai pular, porque não tem ninguém rico aqui na congregação. Quando, com a graça de Deus, levanta a mão, Deus trouxer aqui rico, aí o pastor volta para Lucas e traz esse ensinamento. É assim, irmãos? Não. Por quê? A resposta está no versículo 26. Leia aí, por favor, irmãos. Quem ouviu?
discípulos de Cristo, eram os apóstolos, eles é que estavam ali pertinho. E a pergunta é, por que é que eles fizeram essa pergunta? A questão, eles entenderam que era para eles, aí a chave homilética está aqui. Essa mensagem não é só para rico. Eles caíram na real, entendeu? Porque Jesus se virou para eles e continuou a falar do mesmo assunto. Eles ainda não tinham aprendido. Até então, antes, o foco era, oh, esse jovem rico, né? É porque é rico, né? É porque é rico. Então, a gente não é rico, não tem problema com a gente. Não, irmãos. Era óbvio. O ensinamento é óbvio. Não, os ricos é difícil ser salvo porque eles confiam na riqueza, porque eles querem esbanjar, aí eles ficam longe de Deus. Aí no domingo, em vez de ir para a igreja, eles vão para a praia, eles vão para a roça, eles vão assim, e a riqueza. Isso é óbvio, irmãos. Isso aí é ficar na superficialidade, mas aqui a palavra de Deus nos convida a mergulharmos nos ensinamentos. E o ensinamento aqui não é óbvio. Por quê? Porque a palavra de Deus não fica na superfície, ela penetra. Né? A espada de dois gumes, ela penetra. Então, irmãos, o coração do homem é todo inclinado para a riqueza. Os discípulos entenderam que eles não eram ricos, mas desejavam ser. Irmãos, eles olharam para aquele jovem de posição e rico e viram neles um padrão. Por quê? Externamente era religioso ou não era? Era. Era esforçado? Era. Sincero, mas errado. Mas era sincero. Né? Era um líder. Era é isso. Desde criança ele procurava cumprir os mandamentos. Então, os discípulos olharam, se daí não vai, quem vai? É muito provável, porque era um homem de posição. É possível. Ia ser salvo. Então, irmãos, eles perguntam, quem mais pode ser salvo? Agora eu quero que vocês entendam a resposta. Ninguém. Ninguém pode ser salvo. Ninguém pode herdar a vida eterna. Ninguém pode alcançar esse favor. Ninguém pode pegar esse favor, senão por Deus. Quem dá essa resposta, irmãos, é Cristo. Olha o versículo 27. Leia aí, um irmão, leia aí bem alto. O que é impossível? Veja, o que é impossível aqui? A salvação. Cristo está ensinando que a salvação é impossível ser obtida pelos homens. Ninguém vê ao Pai. É impossível. Essa é a lição principal. Então, a questão principal, aqui o ensino principal, não é sobre riqueza. É sobre salvação. É isso que Cristo queria e quer ensinar para os seus discípulos. Queria ensinar para aquele jovem, como eu disse no estudo anterior. Irmãos, ele não disse, Cristo não disse a Abraão, vende tudo o que tens e me segue. Disse? Cristo não disse isso a Jó. Vende tudo o que tens para ver se realmente tu é um servo de Deus. Não. Ele deu foi mais. Por quê? Porque esse homem iria e glorificou a Deus quando ele não tinha nada. Na verdade, não é quando ele não tinha nada. Presta atenção, é pior ou mais difícil. É quando ele tinha muito, quando ele era o mais rico
e Deus lhe tirou tudo. Não foi ninguém que lhe tirou, foi Deus. Ele disse: o Senhor Deus, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ele era rico, gozava de tudo quanto era de bens, ficou sem nada, sem seus filhos, ficou com a mulher que praguejava, que era mais fácil ficar sem a mulher que não aperreava ele. Era melhor. Deus disse: não. A costela dele ficou para mandar ele amaldiçoar Deus. Esse homem disse não. E Deus disse: riqueza não é importante, eu vou te dar porque tu glorifica o meu nome. Mas isso não é nada. Riqueza não importa. Cristo está dizendo isso, irmãos, o tempo todo. Por que a gente não consegue ver? Hein? São os olhos materiais. Os olhos ainda estão carnais, você não consegue enxergar. Você só consegue enxergar o carro passando. Se é doando, se não é, se é confortável, se tem isso, se tem aquilo, não sei o quê. É isso. Esse é o problema. Você não está vendo aqui, olha, e a segunda lição, os irmãos estão anotando aí. A primeira é que o coração de todo homem é inclinado para a riqueza. A segunda é que a salvação pertence ao Senhor, pertence a Deus. O impossível dos homens. O que é impossível para o homem? O que é impossível aqui? Ele não está dizendo que é impossível ganhar dinheiro. É impossível a salvação. É impossível ao homem herdar a vida eterna. Cristo está dizendo que é impossível ao homem ser salvo à parte da graça divina, do querer divino, da eleição divina. Como o homem pode ser salvo? Como ele pode ser salvo? A Bíblia diz que precisa nascer de novo. Né? E o homem pode nascer de novo por si mesmo? Ele pode nascer de novo? Ele não pode. A Bíblia diz: creia. Né? Creia. Quem crê e for batizado será salvo. Creia. Só que a Bíblia diz: para você crer, você tem que ter fé, né? E a fé vem de onde? É um dom. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. A fé não vem de vós, é um dom. É o que, irmãos? É dádiva. Deus dá. Deus concede. Não bastasse isso, para o homem ser salvo, a Bíblia diz: você tem que perseverar até o fim. Né? Não bastasse isso, como é que o homem persevera até o fim? A Bíblia diz: aquele que iniciou a obra vai completar. Então a salvação não está na mão do homem. Você não consegue adquirir, você não consegue obter, você não consegue comprar, você não consegue nem manter. É só pela graça. Então, por isso que ele diz: para ser salvo é impossível para os homens. A mensagem é essa. A mensagem é essa. Aí, irmãos, quando a graça de Deus é derramada sobre os homens, aí os homens fazem aquilo que Cristo disse para o homem, para o jovem rico fazer. Olha, o 28. Olha o 28. Olha o 28. Leia aí, por favor. Olha. Pedro disse: foi isso, não foi, Jesus? Foi. Aí lembra os irmãos, no estudo passado que nós vimos, como é que Pedro reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus? Cristo disse assim: não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro. Mas foi quem? Meu Pai. Como é que Pedro deixou casa, deixou tudo para seguir a Jesus? Como foi? A graça. Foi a graça. E para completar, irmãos, para deixar isso bem claro, versículos 29 e 30, para a gente ir encerrando. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais
e no mundo por vir a vida eterna. A questão, irmãos, é que Deus é quem capacita o homem a deixar tudo por amor de Cristo. O homem não consegue deixar. Ele vai se apegar, irmãos, porque ele é apegado. E tem vários tipos de apego. Como o irmão Zaqueu colocou, você não pode ser apegado a coisas materiais. Tem gente que é desapegado. Tem gente que faz até voto de pobreza. Mas tem um apego sentimental, emocional. Aí não deixa. Não posso deixar. E os irmãos entendem isso. O que eu estou dizendo deixar não é abandonar, não. Cristo está dizendo que ele não deixou pai e mãe. Você não vai abandonar seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha. Você não vai abandonar, não. Esse deixar aqui é amar mais a Cristo do que a essas pessoas. É isso. É ter o foco na sua vida, seu amor em Cristo acima disso. Então, o meu amor, a minha mãe que está aqui, a minha esposa, os meus filhos, tem que estar abaixo do meu amor a Cristo. Eu não posso satisfazer minha mãe, meu filho, minha esposa, se eu não posso agradar meu pai, minha mãe, minha filha, meus filhos, se eu estou desagradando a Cristo. É isso. Amar é isso. E quando você faz isso, aí é que você ama e cuida dos seus. Por isso que eu digo que o evangelho é paradoxal. Parece ser contraditório, mas não é. Mas como é? Quando você ama mais a Deus, mais a Cristo do que a seus parentes, você passa a amá-los mais. Não pode. Isso não entra. Não entra. Porque a Bíblia já disse que o evangelho é loucura. O ser racional não entende, porque a compreensão não é meramente cognitiva, do conhecimento. Ela é espiritual. Então é isso que ele está querendo dizer. Você não vai abandonar seu trabalho. Você não vai viver a ermo, aí pregando o evangelho como o mundo faz. Vou deixar tudo e vou viver aqui andando com mandarilho pregando o evangelho, porque eu deixei tudo por Cristo. Não é esse sentido, não. Se Deus não lhe levou para fazer isso, não faça, não. Isso aí é obra do seu coração. Tá? Amar a Deus, amar a Cristo, é fazer a vontade de Deus, mesmo que vá contrariar seus parentes. Mesmo que você vá perder a oportunidade de lucro, de dinheiro. Qual é a promessa? Deus vai lhe acrescentar. Quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas não vão lhes faltar. Olha a promessa de novo. Ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente. Aí eu quero que os irmãos entendam isso. Irmãos, isso é uma promessa. Você vai receber no presente e vai receber no porvir. Deus não vai lhe deixar faltar. Como é que isso se dá? Como é que isso vai acontecer? Primeiro você tem que crer, né? A gente tem que falar aqui. Você crê, você não precisa entender, você tem que crer. Como é que isso vai acontecer? E se eu perder? E se eu perder meu emprego? E aí? E se meu pai e minha mãe não quiserem mais? Se me botarem para fora de casa? E aí? Cristo diz: no presente você vai receber. No paralelo, irmãos, nos evangelhos sinóticos paralelos, diz que você vai receber pai, você vai receber mãe, você vai receber irmãos. Mas, pastor, como é que vai ser isso? Deus vai me dar outra família? Olha, não pense materialmente, pense espiritualmente. A igreja é sua família.
Você recebeu irmãos da igreja. Você recebeu, Deus vai lhe dar quem cuide de você. Quem lhe ame. Você vai receber aonde? No corpo de Cristo, na igreja. É isso. É por isso, irmãos, que a gente fala que a ligação espiritual é superior à ligação biológica. Deus nos deu aqui uma família para cuidar, esposa, filhos e tudo. Mas essa ligação aqui, ela vai se quebrar, vai se acabar. No céu, você não vai se relacionar com sua esposa como sendo sua esposa, com seu filho como sendo seu filho. Você não vai. Não é essa a relação. Você vai se relacionar como irmão e irmã, como sendo ligado a Cristo. É essa a relação. Essa relação é superior. Porque se fosse o sentimento de irmão, de irmã, voltava coisa do passado, não voltava não da terra. Eita, meu filho, que eu cuidei, que eu amamentei. Não, no céu a gente vai superar isso aí, irmãos. É outra coisa. Então o que acontece? Cuide do seu irmão e da sua irmã aqui. Essa ligação aqui, ela não vai ser desfeita nunca. Não está dizendo que você não vai cuidar do seu filho e do sua filha. Está entendendo? Está entendendo. Mas entenda que tem algo superior. É isso que Cristo, irmão, está querendo trazer para nós, essa lição. O que é que você vai valorizar, irmãos? Né, Marcos? Agora, o que é que você vai valorizar mais? Você vai valorizar as coisas espirituais, as coisas eternas. Aí quando você faz isso, você começa a valorizar as coisas pequenas. Começa a valorizar. Você começa a deixar de lado as coisas supérfluas. Começa a entender o que é supérfluo. Você não vai mais estar atrás de coisa que é vão e passageira. Você não vai estar mais investindo em determinadas coisas. Coisas que antes você corria atrás, você valorizava, que você achava que iria lhe preencher. Preenche os ímpios, que eles têm um buraco que eles têm que estar atrás dessas coisas. Porque eles ficam com um vazio muito grande. O vazio deles é enorme, então ele tem que botar alguma coisa, tem que jogar a família para aqui para dentro, tem que jogar o trabalho, tem que jogar a diversão, né? Tem que jogar tudo isso aqui, porque o buraco não é sem fim. E às vezes a gente fica atrás, né? Essas coisas também. Então, irmãos, finalizando. Essas promessas, irmãos, todas elas se cumprem porque foi promessa de Cristo. Não é promessa de homem. Então a promessa é o quê? Tudo isso você vai ter no presente e no porvir. Em especial, né, no novo céu e na nova terra. É aí onde nossos olhos têm que estar postos. Nós vamos desfrutar de coisas que a gente não consegue nem dizer. Né? Paulo disse, né, que, olha, eu cheguei até o terceiro céu e tem coisa que eu não tenho nem como dizer. E aos homens, né, não é para dizer. Você foi no terceiro, né? Não sei quantos tem, mas vamos dizer que são 7, que é o número da perfeição. Chegou no terceiro, é mais eu chegar no sétimo. Meus irmãos, eu quero concluir falando de uma história real. Quero que os irmãos atentem isso. Também por tudo, pelo ensino e pela história real. Nós conhecemos um jovem que perdeu sua família e até sua casa. Sua mãe abandonou o esposo. Foi morar com uma mulher. Sua irmã seguiu o caminho da mãe. Foi morar com uma mulher.
Seu pai se sustentou um pouco ainda na igreja, mas depois abandonou a igreja. Disse que não conseguia viver desse jeito. E foi atrás de outra mulher para constituir, para ficar com uma nova família. Ele ficou só em casa, sem emprego. A casa tinha tantos problemas estruturais que um dia de chuva, a água invadiu a casa. O forro arriou a estrutura lá, a água jorrou para dentro de casa. Ele correu para outra casa. Esse jovem ficou literalmente só. O pai mal aparecia em casa. Sequer foi ajeitar a casa. E era pedreiro. As contas de água e de luz se acumulavam. Apesar das tragédias, esse jovem não abandonou Cristo e sua igreja. E eu me lembro que ele dizia: eu só quero que os irmãos imaginem as angústias e as dores que esse menino passou. Abandono. Ele não abandonou Cristo porque ele poderia ter dito, né? Cristo, por que isso? Eu estou na igreja, né? Por que isso comigo? Bom, Deus lhe sustentou. É graça. Concedeu a graça. E aí ele entendeu que o soberano lhe deu irmãos, irmãs, pai e mãe. Ele entendeu isso. Ele foi à luta, tentou empreender. Teve dificuldades. Dificuldades pessoais, dificuldades estruturais. Não deu certo. Mas perseverou servindo ao Senhor. Cresceu na graça. Por fim, Deus lhe concedeu um emprego em outra cidade. Deus abriu as portas em outra cidade. Em plena pandemia. No pico da pandemia. Uma empresa abriu em outra cidade. Ele foi lá trabalhar. Casou. Constituiu família. Hoje tem uma filha. Já está em outro emprego. Melhor do que o que estava inicialmente. Deus dá nesta vida e no porvir. Isso é um exemplo real. Deus, irmãos, pela sua graça, é que nos concede a salvação e a vida eterna. E Ele nos mantém e nos sustenta e nos segura. E nos dá muito mais do que aquilo que deixamos para trás, quando é por amor de Cristo. Que Deus nos dê esse entendimento e essa prática nas nossas vidas. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Peço aos irmãos que fiquem de pé.